Olá, olá, temos já algumas pessoas aí. Só me digam se estão me ouvindo bem, estão ouvindo de forma adequada ali no chat. Eu deixei o chat liberado para vocês poderem se manifestar, poderem se apresentar. Vou pedir aí o pessoal do meu time também para ir me dando algum feedback em relação a essa transmissão. Posso saber quem está online, quem são as pessoas que estão aí, que estão nos assistindo. Tinha aqui, pelo menos, tem 5 pessoas já. Você pode dizer qual que é o seu nome, de que cidade você é, para que eu saiba com quem estou falando, para que eu possa interagir com você. Deixa eu fazer aqui um teste, se estão me ouvindo. Deixa eu só... Deixa eu falar aqui com alguém da minha equipe. Jaziel, você consegue me dar um feedback se estão conseguindo me ver, estão conseguindo me ouvir, se tem mais alguém interagindo aí, por favor? Se você estiver me vendo direito, estiver me ouvindo, por favor, digite 1 aqui no chat, só para que eu possa ter essa certeza de que estamos interagindo, estamos conseguindo nos comunicar de forma adequada. Posso saber qual que é o seu nome aqui no chat? O chat do lado direito. Vamos lá. Bom, eu espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar. Eu dei as instruções aqui ao lado para que, na medida do possível, vocês possam interagir, para que a gente consiga ter certeza de que me ouvir. Essa certeza, pelo menos, eu precisaria ter. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui. Estamos com algumas dificuldades aqui na transmissão.
Cláudio Afonso, São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo. Sérgio Teodoro. Sérgio, você nos fala de onde? Me diga de que cidade, de que lugar você está se conectando para essa conversa que nós estamos tendo aqui. Sérgio Teodoro, de qual cidade você nos fala? Muito bem, do Gesiel, dizendo que está perfeito, estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo me ver, então vamos dar início à nossa conversa, à nossa live, e começarmos a conversar, então, sobre os assuntos que nos trouxeram até aqui. Áudio e imagem ok, obrigado. Gesiel, por me dar esse apoio, esse feedback. Cariciaca, será que é Caricica? É Cariciaca mesmo, Espírito Santo, Sérgio Teodoro. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos honrar aqui com a sua presença, com a sua contribuição lá do Espírito Santo. Tem mais alguém de alguma outra cidade, de algum outro lugar que está nos acompanhando? Muito bem. Bom, nessa live de hoje, nesse primeiro encontro, que eu espero que seja o primeiro de muitos, nós vamos conversar um pouco sobre a temática relacionada aos desafios que a discriminação racial tem trazido no seio da população negra. Normalmente, quando nós falamos sobre combate ao racismo, quando nós falamos sobre contornar os desafios deixados pela escravidão, contornar os desafios deixados pela marginalização do negro, nós tendemos a falar fundamentalmente sobre políticas afirmativas, tendemos a falar fundamentalmente sobre conflitos sociais, conflitos de relacionamento entre o branco e o negro, entre o negro e o branco, tendemos a falar sobre a maneira como nós somos tratados, mas raramente falamos sobre o impacto que esses problemas têm trazido. Muito bom. Áudio e som, imagem ok, muito obrigado. Tendemos a falar muito sobre os problemas sociais no entorno que vão acontecendo, mas raramente falamos sobre os efeitos que isso causa na saúde mental e emocional da pessoa negra. E quando partimos para as soluções, nós também partimos para soluções econômicas, para soluções de inserção social, mas nos esquecemos de tratar as nossas mágoas e as nossas feridas. E é sobre essas feridas, essas mágoas, que nós gostaríamos de falar nesse primeiro encontro que nós estamos tendo, trazendo a imagem de uma gaiola. A gaiola é um lugar onde se pode colocar um pássaro, e esse pássaro pode conviver com pessoas no habitat, fora do habitat dele, porém no meio de pessoas e tendo a impressão de que ele está numa situação totalmente confortável. Existe um pensador que uma vez disse que para muitos pássaros que estão na gaiola, eles têm a sensação de que voar é uma doença. Mas, na verdade, eles foram feitos para voar e estão presos numa gaiola. E já agora eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, lançar aí um desafio para que vocês respondam aqui no chat. Vocês acham que o pássaro canta porque é feliz ou ele é feliz porque ele canta? Eu quero ouvir a resposta de vocês. Podem digitar aqui no chat qual é a opinião de vocês. Qual é o motivo que faz o pássaro cantar? É porque ele está feliz
ou ele é feliz porque está cantando? Vou dar aqui uns 2 minutinhos para vocês pensarem e interagirem aqui, por favor. Espero que possa ter essa contribuição de vocês. Depois eu volto com as minhas respostas. Alguém arrisca em dar a primeira resposta? Sérgio Teodoro, qual que é a sua opinião? O que, que você tem a me dizer? Na sua opinião, aí em Cariacica, eu acho que eu já estive ali perto da sua cidade. E eu sei que tem, como na maior parte do Brasil, tem bastante vegetação e existem pássaros. A Shirley está dizendo que ele canta por causa da tristeza, não gosta de pássaros presos, é cruel. Ele canta porque é da sua natureza. Muito bem, uma boa resposta. Mas alguém tem alguma opinião do motivo pelo qual o pássaro canta? Ele canta porque é feliz ou é feliz porque ele está cantando? Sérgio Teodoro acredita que ele é feliz porque canta. Muito bem. Mas alguém tem alguma outra opinião em relação a essa visão do pássaro na gaiola? Por que que ele canta? Porque está feliz ou porque ele procura, de alguma maneira, ser feliz apesar de estar preso? Muito bem. A minha visão em relação a isso é que depende. Se ele estiver no seu habitat, ele canta porque é feliz, tá certo? Ele canta como uma manifestação da sua alegria, é da sua natureza cantar, é da sua natureza ele expressar a sua alegria através do canto, através do seu chilrear. Porém, existem situações em que ele vai cantar para aplacar a dor e a solidão e para tentar camuflar aquela realidade que ele está vivendo de gaiola, de prisão, e deixar o tempo passar sem ele poder perceber, porque o canto produz esse efeito na nossa produz esse efeito na psique da pessoa. Ele traz um certo alento, traz um certo consolo. No entanto, não é saudável usar eternamente esse senso de que estamos felizes, apesar de estarmos numa gaiola, somente para aplacar a dor. E em certo sentido, já virou meio que uma cultura que a população negra, no contexto brasileiro, ela foi empurrada para as situações de manifestação cultural, de canto, de dança, de futebol, de uma série de situações que são muito boas do ponto de vista cultural, porém, elas não resolvem definitivamente as nossas necessidades que temos de nos enquadrar na sociedade, nos impor na sociedade, principalmente de resgatar a nossa dignidade enquanto seres humanos completos. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de trazer aqui é justamente a visão de que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós experimentamos do ponto de vista de discriminação racial, do ponto de vista de marginalização social, que começa lá na época da escravatura e depois quando é dada a carta de alforria e os negros são lançados, sobra para eles os quilombos, depois, mais para adiante, sobra para eles as favelas. Essa trajetória ela vai ficando marcada no nosso subconsciente e nós podemos ficar com a sensação de que esse é o nosso normal, essa é a nossa realidade, isso é o que tem de melhor para nós. Então, não podemos nos contentar em viver em gaiolas, em viver em prisões emocionais e continuar alimentando aquilo que sempre foi dito para nós. Existe um ditado que eu até aprendi aqui no Brasil, que existem mentiras ditas, repetidas várias vezes, que acabam se tornando realidade.
E por que elas se tornam realidade? Porque elas vão para o subconsciente. O subconsciente é uma parte da nossa memória sobre a qual nós não temos controle, porém, ela consegue controlar as nossas escolhas, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, o nosso modo de agir. Então, nós queremos trazer nessa masterclass esse diálogo no sentido de desafiar a gente a olhar não só para aquilo que nos foi dito durante todos esses séculos, não só pelos males que estão sendo feitos a nós, mas olhar para quem somos nós. Por isso, uma das coisas que, para quem acompanha o meu Instagram, provavelmente alguns de vocês chegaram pelo meu Instagram, ezequielchisonde.med, nós falamos muito sobre a questão de autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro passo que é extremamente importante para eu saber: eu sou o que sou ou sou aquilo que as pessoas sempre disseram a meu respeito? O negro é aquilo que foi taxado, aquilo que foi desenhado durante todos esses séculos, ou ele é algo além, contenta em aceitar somente isso que foi dito, ou a gente procura encontrar caminhos para que, independente do que os outros pensem a nosso respeito, falem a nosso respeito, nós tenhamos convicções de que somos seres humanos completos. Somos seres humanos com dignidade própria. E não somos objeto, não somos escória da sociedade, não somos a sobra. Então, o primeiro passo, se nós queremos vencer algumas das barreiras que foram nos impostas e se queremos transpor os obstáculos que ainda sobram para nós ao longo da história, é aprendermos a nos conhecer. E conhecer-nos é conhecer a nossa história, é conhecer, graças a Deus, está havendo um movimento cada vez maior de resgatar a identidade afrodescendente dos brasileiros negros, que antigamente, durante todos esses anos, durante todos esses séculos, foi feito através de manifestações culturais somente, mas hoje já se pensa em questão de roupa, já se pensa em expressão cultural, está havendo um movimento muito grande agora de testes de DNA para que as pessoas possam saber qual é a sua ancestralidade, qual é a sua origem. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para o nosso empoderamento como pessoa. Antes de querermos um empoderamento coletivo, nós precisamos nos empoderar enquanto pessoas. E enquanto pessoas, nós precisamos, nesse processo de busca, podemos dar de cara, podemos ter encontro, inclusive, com as nossas mágoas, com as nossas feridas, com as nossas mazelas. E se elas não forem cuidadas, se elas não forem tratadas, elas serão usadas como ferramenta para nos atingir no ponto mais fraco. Então, o maior triunfo que nós podemos ter, o primeiro de todos, é conhecermos a nós mesmos, valorizarmos a nós mesmos, nos conscientizarmos de que, independente daquilo que fizeram conosco, independente daquilo que disseram para nós somos seres humanos completos. E nesse processo de busca de quem eu sou, de busca de quem nós somos, o próximo passo muito importante é transformar isso em algo que não é apenas meu, mas é algo que pode ser partilhado com outras pessoas negras. Conversar sobre a nossa cultura. Eu escrevi um livro que devo apresentar no final dessa nossa conversa, entre outras coisas que eu vou apresentar para vocês, onde eu digo que um dos grandes problemas da população negra no mundo inteiro, não só no Brasil, é justamente porque não tem conexão com as suas origens. Sônia Maria, de Goiânia, em Goiás, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aí, por nos prestigiar com a sua contribuição, que esperamos também possamos receber por aqui. Então, como eu ia dizendo, um dos grandes problemas, uma das grandes fraquezas da população negra no mundo inteiro, no meu entender, é que eles não têm conexão com as suas origens. Se você for olhar para os judeus, ele é judeu em qualquer lugar do mundo para onde ele vá. Se você for olhar para o espanhol, para o italiano, para o libanês, para todos os outros, para o chinês,
para o japonês, para onde eles vão, eles continuam alimentando as suas origens. Eles têm vínculos com as suas origens. E no caso, por exemplo, dos judeus, eles têm até compromissos econômicos e financeiros com as suas origens. Portanto, é muito importante que, enquanto negros, nós aprendamos, nós resgatemos essa necessidade e esse exercício de partilhar entre nós, que somos semelhantes, e, principalmente, procurar buscar, de fato, as nossas origens. Uma das coisas, por exemplo, que eu pergunto, quantos negros empresários brasileiros têm negócios em África? Ou que procuram investir em África, ou que procuram estabelecer conexões econômicas, conexões de natureza financeira com a África. Se não houver esse movimento, não há como você voltar às suas raízes, voltar à sua base, voltar à sua fonte de onde você veio e resgatar algumas coisas que te foram arrancadas durante esses séculos todos de escravidão e de colonização. Então, esse é o próximo desafio que eu acredito que, se nós negros não aprendermos a caminhar juntos, não aprendermos a nos dar as mãos, e aí aparece a segunda gaiola, uma das mais críticas que foi criada ao longo desse tempo todo de colonização, de escravatura e depois de colonização, que é nos dividir para que melhor pudéssemos ser dominados. Isso foi feito de inúmeras maneiras. Do ponto de vista individual, foi aquela caminhada no mar em zigue-zague para que, quando o negro chegasse, o escravo chegasse ao seu destino, não tivesse nenhuma noção da sua origem, de onde ele estava vindo. Portanto, os navios negreiros não andavam em linha reta no oceano, eles faziam várias piruetas ao longo do mar para que ele perdesse total noção da sua origem. Essa é a primeira situação que aconteceu no nível pessoal. A segunda que aconteceu no nível pessoal de arrancar a identidade é de colocar nomes que não eram seus. Porque a partir do seu sobrenome, você consegue encontrar a sua origem. Todas as pessoas que têm alguma ascendência europeia estão conseguindo resgatar a sua nacionalidade europeia, principalmente através do sobrenome da sua família. Já o negro não tem essa possibilidade, não tem esse privilégio. Então, é algo que, de repente, nós podemos começar a construir. Graças a Deus, existem alguns grandes movimentos que estão trabalhando isso no sentido de que estão colocando nomes nos seus filhos de origem africana, estão adotando pseudônimos africanos, estão adotando estilos de vida africanos. Então, isso é uma das maneiras que pode nos reconectar com as nossas origens, porque qualquer árvore que está fora do seu local de plantio, ela se torna frágil, se torna fraca, e precisa voltar a essas origens de tempos em tempos para alimentar a sua identidade. O próximo passo é essa capacidade de que, além de buscar as minhas origens como indivíduo, eu possa fazer isso junto. E aí vem, então, a segunda gaiola que nos foi imposta, que é jogar uns contra os outros. Uma das coisas que muito me admira no Brasil é a dificuldade de ver um negro votar em outro negro. Um negro abrir negócios com outro negro. Um negro comprar de um negócio que é do outro negro. Porque lá atrás teve a guerra do Quata-Quata, primeiro, em que pegavam alguém que era o capataz e ele corria atrás dos outros negros, pegava e vendia a troco de aguardente, a troco de espelho, de iguarias, e isso fez com que nós, inconscientemente, no nosso subconsciente, passássemos a desconfiar um do outro. Apesar desse tempo ter passado, apesar dessa realidade ter ficado para trás, mas nós continuamos tendo comportamentos de desconfiança em relação a outra pessoa negra. E é isso que faz com que nós tenhamos dificuldades, tanto de investir no outro negro, como de investir com o outro negro, como de confiar no outro negro.
Eu comecei a fazer parte, depois de ter passado por alguns episódios que alguns de vocês devem ter visto nos anúncios que veiculei, que são situações que aconteceram com os meus filhos, eu comecei a me envolver mais com os movimentos negros brasileiros, que eu não sou brasileiro, eu sou de Angola. Aproveitando para me apresentar para quem acabou de chegar, meu nome é Ezequiel Chisonde, eu sou médico, a minha área de formação é psiquiatria e atuo principalmente nessa área de saúde mental, usando ferramentas da psiquiatria e ferramentas da psicoterapia. E durante os últimos 30 anos eu tenho trabalhado e pesquisado muito sobre a questão da saúde mental da população negra, principalmente. É sobre essa base que eu tenho construído todo o meu discurso, toda a minha trajetória, toda a minha maneira de atuar. Existem outros atores que trabalham outras vertentes relacionadas à questão da população negra, mas eu procuro dar uma ênfase maior a essa questão da saúde mental, que foi profundamente afetada por todas essas situações que nós vivenciamos desde a época da escravatura e que vivenciamos até aos dias de hoje. Então, voltando à questão dessa divisão para melhor reinar. Primeiro teve a questão da Guerra do Quataquata, que aqui no Brasil, ou nos lugares que eram destino dos escravos, foi principalmente encarnada pela presença do Capitão do Mato, e depois, mais adiante, com a casa grande, aquelas pessoas que têm um fenótipo, que têm uma aparência física um pouco mais aproximada com o branco, ou que são filhos de mistura de branco com negro, são levados para a casa grande, têm algumas benesses, alguns privilégios, mas também não são completamente brancos, não são tratados totalmente como brancos, só que acabam tendo uma posição relativamente privilegiada. E essa é uma outra maneira que foi encontrada de separar um negro do outro negro. E a próxima estratégia que foi usada foi da Conferência de Berlim, quando chegaram em África e lotearam a África. Se você tinha 4 ou 5 primos que viviam na mesma região física, esses primos foram separados, cada um deles foram colocados limites invisíveis, limites geográficos, colocando cada um do outro lado da fronteira. Depois que você fica do outro lado da fronteira, a sua consanguinidade, as suas relações com outras pessoas, que são seus familiares, acabam ficando secundárias, porque nós, como seres humanos, temos um instinto de dominação, temos um instinto de poder, um instinto de preservação da espécie. E nessa questão, você começa a defender as suas fronteiras e começa a brigar com outra pessoa somente por causa da fronteira. Você se esquece, inclusive, que ele é seu familiar, que ele é seu semelhante. Então, essa foi a última cartada que foi dada e que está reinando até hoje. Os grandes conflitos que existem em África, as grandes guerras que ainda existem, são fruto dessa divisão, que pessoas que deveriam conviver no mesmo espaço, dividir as mesmas características étnicas, as mesmas características epistemológicas, foram separadas por limites geográficos invisíveis e se tornaram defensores de espaços e, na contramão, estão brigando uns contra os outros. Mas a grande pergunta que acaba acontecendo hoje é: se nós não confiarmos, não voltarmos, não resgatarmos a confiança no outro negro, como é que esse negro vai exercer representatividade sobre a gente? Se nós não votarmos no outro negro, e eu estava falando dos movimentos, dos grupos de movimentos negros, onde eu comecei a entrar, e em dado momento eu trouxe um nome de um candidato que era negro, mas que foi enxovalhado somente por causa das escolhas que ele fez do ponto de vista cultural. Ninguém quis olhar para ele como uma grande potência que poderia começar a traçar um caminho em relação à representatividade no meio político. Às vezes somos enganados de que
certas correntes políticas ou ideológicas vão ser a nossa salvação. Porém, a história já provou que, se nós não colocarmos em primeiro lugar a nossa identidade, nós corremos o risco de sermos usados uns contra os outros. Isso aconteceu com Malcolm X, que foi morto por pessoas que eram do seu entorno, para conseguirem chegar a Martin Luther King lá nos Estados Unidos e aniquilarem ele, tenho certeza que se utilizaram de fontes de informação de pessoas que conviviam com ele, que eram negras. Pantera Negra, está sendo ressuscitado agora através do filme Wakanda, era um movimento muito forte, muito poderoso, porém foi sendo enfraquecido justamente porque foram cooptando pessoas que estão dentro desse movimento, adoecidas, que não trataram daquilo que nós falamos lá no começo, das suas necessidades emocionais, das suas necessidades, das suas feridas, das suas mágoas, e partiram para a autoafirmação. Eu sempre costumo dizer que não adianta promover autoafirmação se nós não curarmos primeiro as nossas feridas, não tratarmos primeiro das nossas mazelas. E uma das nossas mazelas é justamente essa, a birra que nós temos de um negro contra o outro. Se nós não resolvermos isso do ponto de vista de confiança, de resgatar a confiança no outro, no nosso semelhante, nós continuaremos sendo usados como carne de canhão, continuaremos sendo usados como alguém que vai atacar o seu semelhante a serviço de outra pessoa. Olá, Janete Santos, você nos fala de onde? De qual cidade você está conversando com a gente? Enquanto a Janete responde, tem um ditado que nós usamos lá em África que diz Chitombi kulalelaye kakumwinla ekose. A tradução disso seria mais ou menos a seguinte: aquele que não convive com você, aquele que não vive as suas dores, as suas mazelas, aquele que não sente na pele aquilo que você sente, não tem poder de advogar por você. Porque ele jamais... alguns de vocês comentaram em alguns anúncios meus que estão rodando na internet, e vocês percebem como é que pessoas que não estão envolvidas com a causa, majoritariamente pessoas não negras, que não estão envolvidas com essa causa, tendem... a Nelly Souza, boa noite, de São Paulo, seja bem-vinda. A grande maioria dessas pessoas tendem a colocar um peso sobre a gente que não é verdadeiro, dizendo que nós fazemos preconceito contra nós mesmos, ou nós nos vitimizamos, ou isso é mimimi. Então, existem várias narrativas que foram construídas justamente para nos enfraquecer. E a grande maioria das pessoas que construíram essa narrativa nunca passaram por um ato de discriminação racial. Não tem poder, não tem lugar, não tem voz, não tem lugar de fala para poderem advogar a nosso respeito. E a grande maioria dessas pessoas é que toma as decisões pela gente, são eles que nos governam, são eles que tomam... E quando é que nós vamos virar essa realidade? Quando nós passarmos a confiar no outro negro, quando nós voltarmos a... Quando nós pudermos olhar para ele, eu uso muito uma analogia de que existem duas maneiras de você lidar com quem está subindo. Uma é a pessoa que está subindo, você empurra ele, porque você sabe que quando ele estiver lá em cima, ele pode dar a mão e puxar por você. Ou então, você pode pegar no calcanhar dele e puxar para baixo. E a pessoa que está lá em cima também tem duas maneiras de se comportar. Uma é dar a mão para puxar para quem está embaixo, a outra é golpear para que essa pessoa não suba. E nós fomos treinados para usar essa última estratégia. Tanto é que a maior parte das pessoas, quando ascendem socialmente, as pessoas que são negras, elas acham que viraram brancas. E aí vira aquele ditado, preto de alma branca. Como se isso fosse possível, como se a alma tivesse cor. Então, se nós não tivermos representatividade na questão de
fiscalizar, de fazer leis, o nosso processo de inclusão do negro na sociedade, do resgate da dignidade, vai continuar andando em círculos. Um dos grandes passos que foi dado foi a lei de cotas, que trouxe uma possibilidade de que as pessoas ascendessem não só de acesso à universidade, de ter educação, que eu acredito que existem dois grandes caminhos que vão ser a nossa salvação, que são a nossa salvação. O primeiro é a educação. A educação nos livra do obscurantismo, nos capacita para entrarmos em lugares onde, para você entrar, tem que ter formação, e mais do que tudo, nos dão o privilégio, nos dão a possibilidade de... Isso mesmo, Janete Santos disse que estava falando sobre isso lá de Betim, Minas Gerais, estava falando justamente sobre isso, sobre esse ressentimento do negro para o negro. Essa é uma estratégia de guerra que foi usada e continua sendo usada até hoje, né? E é usada, independente de qual lado político você está no Brasil, é usada, sinto em dizer, tanto pela direita quanto pela esquerda. Até há pouco tempo a gente vinha assistindo, vem assistindo ainda aquele cenário de um negão que fica lá atrás do presidente da República. Ele está vendo? Esse aqui é meu amigo, essa é a prova de que eu tenho aproximação com os negros. Ou aquele cara lá dos olhos castanhos que estava na Fundação Palmares e fez aquele escarcéu todo e ele vivia dando tiro contra os próprios negros, que nem a própria família dele gosta dele. Então, dividir para melhor reinar continua sendo uma estratégia usada até hoje. E nós não vamos resolver isso nos queixando dos outros. E aí parto para o quarto pilar, que é muito importante nesse processo de quebra desse ressentimento, que é a questão de nós aprendermos a fazer as perguntas certas para alcançar os objetivos certos. Então, em vez de chegar e só questionar o que o branco está fazendo, o que perder tempo reclamando e discutindo, nós precisamos discutir sobre, primeiro, quais são as nossas dores e as nossas mágoas e as nossas feridas. Como é que nós vamos tratá-las? Eu, por exemplo, sou médico e conheço pouquíssimos médicos brasileiros que são negros, pouquíssimos. E como é que um médico que não viveu na favela, não sentiu o preconceito, não sentiu a dor, para médico, vale para o psicólogo, vale para o enfermeiro, como é que profissionais da saúde nessa área vão conseguir se identificar, vão conseguir sentir de forma o mais próximo possível da realidade a sua dor, se eles nunca viveram isso com você? Não estou dizendo que daqui para frente só vamos ser atendidos por médicos negros ou por enfermeiros negros, ou que só o médico negro é que é competente. Não estamos falando de competência, de conhecimento, estamos falando de empatia e de identificação com a realidade. Uma coisa é você ler no livro sobre o sofrimento do outro, a outra é você ter vivido esse sofrimento. A maneira como você vai entender é completamente diferente. E eu queria contar uma história que achei bem interessante nessa questão do ressentimento do negro com outro negro. Eu estava trabalhando num serviço onde havia uma veterinária, e essa veterinária é muito competente, muito humana, e é negra, é uma das poucas profissionais de nível superior e que coordena um serviço numa das cidades onde eu trabalho. E ela foi visitada por uma vendedora ambulante. Os vendedores ambulantes gostam de procurar os serviços públicos, porque em alguns lugares são os que pagam melhor, são os únicos que são os empregadores, e as pessoas tendem a procurar esses lugares para poderem vender os seus produtos. E encontrou essa veterinária. Antes de ter acesso à veterinária, encontrou uma outra pessoa que é funcionária do serviço e apresentou a veterinária. Está aqui a doutora, a nossa chefe aqui, a nossa coordenadora. E essa mulher negra, vendedora ambulante, vira para a médica veterinária e diz: a senhora é que é a doutora aqui? Nossa, que doutora com cara de faxineira.
Essa é uma demonstração clara, não só do que eu acabei de dizer agora, dessa questão da rixa entre nós negros, mas também uma demonstração clara de um adoecimento. Porque, você chega na casa da outra pessoa, essa pessoa está N vezes acima de você do ponto de vista de formação. Não que isso represente grande coisa ou que seja superior, mas assim, você comparar uma médica veterinária com uma vendedora ambulante, os dois estão fazendo o trabalho, é digno, todo o trabalho é digno. Mas essa pessoa estudou, essa pessoa pagou o preço, essa pessoa está te representando, essa pessoa deveria ser alguém em quem você deveria se espelhar. E você trata ela dessa maneira? E eu posso dizer para vocês com absoluta certeza que essa faxineira estava com algum tipo de ranço que não estava bem resolvido. Então, poder ver alguém é mais ou menos: olá, boa noite, Isaac Pérez, de Açu, Rio Grande do Norte. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado por nos honrar aqui com a sua presença. Como eu dizia, é a mesma coisa que essa mulher, dentro dela, muito provavelmente, conhecendo a mente humana e trabalhando com a mente humana, deve ter passado algo mais ou menos assim. Por que eu, enquanto negra, o que sobrou para mim é ser vendedora ambulante, e essa pessoa tem o direito ou tem a possibilidade de ser médica veterinária? Por quê? E essa é a maneira como ela expressa. A Shirley também está dizendo: entendi que a comparação feita por essa ambulante é porque ela cresceu ouvindo isso. Não sei se a Shirley estava quando eu comecei lá atrás. Não podemos viver eternamente reproduzindo aquilo que nos foi dito a vida inteira. A vida inteira foi nos dito que o nosso lugar era de segunda classe, de segundo lugar, mas se nós queremos mudar essa realidade, uma das coisas que precisamos é virar a tecla SAP. É mudar a nossa maneira de pensar. E essa mudança da nossa maneira de pensar passa também por alimentar o crescimento do outro negro, respeitar o crescimento do outro negro, imitar o crescimento do outro negro, correr atrás do crescimento do outro negro, como o outro negro, onde ele chegou, eu também posso chegar. E essa fala dessa senhora pode ter essa interpretação que a Shirley acabou de colocar, que ela ouviu a vida inteira, mas também pode representar uma dor emocional, uma ferida que ela carrega, que diz: essa jovem senhora de 30 e poucos anos já é doutora veterinária, e eu? Sim, imagina o cenário onde essa menina deve ter vivido. Está cheia de mazelas. Essa é a questão. Está cheia de mazelas, está cheia de feridas. Então, volto ao tópico lá inicial. Precisamos cuidar das nossas feridas. Esse é o primeiro passo. E precisamos cuidar das feridas uns dos outros. Agora, como é que eu vou cuidar da ferida do outro se eu desconfio dele? Como é que eu vou tratar das mágoas do outro se eu tenho ciúmes dele? Então, a primeira coisa que precisa ser quebrada é essa. E muitos movimentos negros acabam não avançando. Nós temos alguns que são fortes, que continuam bem resistentes, mas muitos, ao longo do tempo, foram sendo abatidos junto meio e usar você contra mim e eu contra você. E isso vai ser mudado, vai ser transformado a partir do momento em que eu, primeiro, ficar bem resolvido comigo mesmo. Segundo, estar em conexão com o outro, confiar no outro. E, em terceiro lugar, que é a última parte que eu quero trazer, trabalhando questões da nossa própria identidade. A nossa identidade precisa ser celebrada. A nossa identidade precisa ser motivo de orgulho. Nós precisamos perder. Se você vai para as redes sociais, principalmente em novembro, o que mais se fala é do racista.
Você vai perder tempo falando só do racista quando você tem tanta coisa para falar sobre você mesmo? No momento em que nós perdemos tempo, já passei por isso no meu escritório, um senhor negro me perguntou se eu era secretária. A minha cliente branca foi constrangedor. Tive que explicar que a advogada ali era eu. Muito comum. Médico, o paciente chegar na recepção e dizer, quero falar com o médico. Você virar para ele e dizer, pois não, a senhora pode falar, mas eu quero falar com o médico. Não, eu sou o médico. Eu nunca passei por isso, mas vários colegas meus já passaram por essa situação. Aí disse, o senhor é que é o médico. Nossa, que médico com cara de qualquer outra coisa. Médico vestido assim, eu não eu achava que... Ou às vezes até dá uma indireta, dizer, eu achava que o senhor era o faxineiro, o senhor era o enfermeiro, era a secretária. E isso, pasmem, dito não só por pessoas brancas, é possível ser dito até por pessoas negras. Então, vamos falar um pouco mais sobre a gente. Vamos deixar de dar ibope para racista, vamos deixar de dar ibope para quem nos fez tanto mal e vamos começar a falar da gente, vamos tirar o que tem de bom dentro de nós. É isso que precisamos cultivar. É sobre isso que precisamos falar nas redes sociais. E não falar só sobre racismo, falar sobre várias outras coisas, que cada um use o seu saber. Eu estou falando de saúde mental, que é a minha área. Hoje de manhã, estava conversando com outro irmão negro, estávamos falando sobre o mundo digital, sobre tecnologia, sobre fomentar, tomar iniciativas para que esse mundo digital seja também povoado pelas pessoas que são negras. Agora, o que é comum é a gente receber piadinha, receber indireta, às vezes até do próprio negro, quando deveria honrar aquilo que o outro negro está fazendo. E eu quero partir para essa última parte, apresentando para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma maneira, a outra ferramenta, de compartilhar a minha tela. Não está me deixando. Vou falar para vocês sobre agora deu. Vamos lá, vamos ver se abre aqui essa outra tela. Só me dá um minutinho. Que eu dirijo, que chama Superando os Traumas da Afrodescendência. Já só antes de partir para essa parte, engraçado como tem aquele ditado, eles são brancos que se entendam. Isso diz muito da dificuldade que temos de nos entender como pessoas capazes e respeitáveis e dignas de credibilidade. Com certeza, Janete. Não entendi exatamente a primeira parte do exemplo que você deu, de que eles são brancos, que se entendam, mas entendi a segunda parte, que você fala que temos dificuldades de nos entender como pessoas capazes, respeitáveis e dignas de credibilidade. E isso, de novo, é fruto de uma história. Porém, a gente não vai viver, não precisa viver eternamente em função de uma história. Nós podemos e devemos viver em função de um novo presente e de um futuro promissor. E eu quero apresentar para vocês esse programa, que é um programa que não só procura combater o racismo, não só procura combater essas posturas de discriminação, mas ele procura principalmente... tá. Eles se entendem, nós não nos entendemos, agora ficou claro. Ele procura principalmente trazer uma visão de que, número 1, eu preciso me cuidar e preciso ajudar a cuidar o meu semelhante. Então, é um programa que é um curso, porém, você tem a possibilidade de ter encontros regulares comigo para conversarmos. Num grupo menor, eu tenho ferramentas onde é possível ter uma interação face a face, onde podemos ver
o rosto um do outro. Nessa ferramenta, como eu não tinha a noção de quantas pessoas compareceriam, eu procurei usar uma ferramenta que fosse mais ampla, mas temos ferramentas com salas menores, onde podemos discutir em grupos menores, onde podemos trabalhar não só as questões emocionais, como as questões históricas, como as questões filosóficas. Essa destruição de tudo que é do negro, de tudo que é africano, e essa perseguição, desprezo de tudo que é de origem africana, faz com que nós nos sintamos encurralados. A gente se acha que não tem capacidade, não tem valor, que o tempo todo alguém está nos perseguindo, o tempo todo o que é do outro tem mais valor. Mas para nós aprendermos a valorizar o que é nosso, nós primeiro temos que valorizar, eu tenho que valorizar a mim, e é isso que eu tenho feito com os meus filhos. Contei para vocês um pouco nas redes sociais que os meus filhos passaram por situações de discriminação, não só na escola, como nos locais onde nós moramos, e na escola isso se tornou muito mais... E essa minha fala foi muito mais reverberação das pessoas que passam dificuldades nos condomínios de alto padrão, nos condomínios de classe média, que passam dificuldades de aceitação. Porém, a base, o que vem, tem pessoas até que contaram que tiveram que se mudar de casa, tiveram que mudar de cidade, enfim, não tiveram estrutura para enfrentar toda essa situação, toda essa perseguição, porque você precisa de ter estrutura. Porque uma das coisas piores que acontece na nossa vida é quando a nossa dignidade humana é espezinhada, é colocada de escanteio. Nesse programa, além de você ter acesso a aulas 24 sobre 24 horas, alguém está falando mais aqui. Inclusive, houve um Big Brother onde os grandes desentendimentos foi entre pessoas negras como eu, como nós. Muito bem dito. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube onde falo sobre isso. De como esse Big Brother, que aconteceu acho que faz 2 anos atrás, a briga maior, os maiores desentendimentos eram entre as próprias pessoas negras, a concorrência. E isso e a gente fazer isso em rede nacional, passar essa vergonha em rede nacional. Alguns podem dizer, só estamos reproduzindo aquilo que nos foi ensinado. Só que nós não somos robôs, nós somos gente, nós podemos fazer escolhas melhores, nós podemos mudar as nossas atitudes, nós podemos questionar, olhar para algumas coisas que nos são ditas, inclusive questões religiosas, que nesse meu programa, nós começamos por trabalhar a questão individual, depois trabalhamos a questão cultural, sociocultural, no nível antropológico, depois trabalhamos a questão no nível de saúde mental e emocional do negro, e depois trabalhamos a questão no nível de inovação e empreendedorismo. Porque eu posso ser uma pessoa curada emocionalmente, mas se eu não tiver recursos econômicos para me impor na sociedade, para ter autonomia, eu vou ficar o tempo todo dependendo de alguém que pode me estender a mão e me ajudar. E eu posso ter muito dinheiro, mas se eu não tiver a alma preta, se eu não tiver a alma negra, se eu não tiver valores e identidade negra, vai acontecer como muitas pessoas famosas que cresceram, acharam que são brancos, só se relacionam com pessoas brancas e esqueceram todas as suas origens, os seus ancestrais. Estou lendo o livro, a trilogia de Laurentino Gomes. Está sendo muito bom para entender mais sobre a minha origem e meus ancestrais. Estávamos falando sobre esse livro de Laurentino Gomes ainda hoje de manhã, quando estava conversando com esse meu amigo que é da área de TI. E vocês vão perceber que esse é um livro que está fazendo sucesso e foi escrito por um branco. Não que eles não possam escrever a nosso respeito, mas nós ainda precisamos caminhar bastante para conseguir conquistar os nossos espaços e falar sobre nós, contar a nossa história verdadeiramente como ela é. Ninguém é melhor para contá-la do que nós mesmos. Mas se não o fizermos, alguém vai continuar fazendo isso no nosso lugar. Então, nesse grupo, nesse programa que nós vamos abrir as inscrições para ele amanhã, às 9 horas, vocês vão receber, para quem entrou nos grupos do WhatsApp, onde
que trouxeram vocês até aqui, onde vocês se inscreveram. Vamos compartilhar isso amanhã. E amanhã às 9 horas. E nós vamos apresentar, nós vamos abrir essa oportunidade para que vocês tenham possibilidade de trabalhar essa questão no nível pessoal, no nível familiar, no nível de comunidade, um pouco mais ampla, no nível profissional e no nível antropológico, no nível cultural, no nível filosófico. Esse programa que nós temos começa falando tem um módulo que fala sobre as pessoas inovadoras, as pessoas negras que ao longo da história, na verdade, começa por falar sobre a questão religiosa, desmistificando alguns mitos que foram pregados durante séculos, como, por exemplo, o negro é amaldiçoado. Então, assim, não adianta dizer que isso não é verdade se você não tem argumentos para isso. Então, nós buscamos argumentos teológicos, argumentos históricos para desconstruir essa inverdade que foi dita por muitos anos e parece que virou verdade na mente de muita gente ainda. Depois da parte religiosa, nós trabalhamos a questão de história, que prova que os verdadeiros inventores negros, eles existiram, e isso foi roubado do ponto de vista, nós falamos da parte de astrofísica, da parte de matemática, da parte de literatura, falamos da parte de medicina. Então, assim, você vai poder perceber que o verdadeiro pai da medicina não foi Hipócrates. Foi um negro. Só que essa história, da mesma maneira que a história a história foi deturpada ainda, a maneira como se conta a história, como se ensina a história nas escolas brasileiras e no mundo inteiro, ainda é a versão do branco, não é a versão do negro. Então, o negro ainda continua sendo apresentado de forma folclórica na maior parte dos textos acadêmicos. E nesse programa, nós procuramos, como uma maneira de você poder olhar para a sua história e ter alguém em quem se inspirar e dizer, se eles conseguiram há tantos séculos atrás, como é que eu não vou conseguir hoje? Por que eu não posso conseguir? Eu também posso conseguir. E se alguém mentiu para mim a vida inteira, me reduzindo, não só em termos ideológicos, em termos de ideais, mas até no tratamento físico, eu posso resgatar isso. Eu posso novamente voltar a ser autor, protagonista da minha própria história. E se eu fizer isso comigo, fizer com os meus filhos, fizer com o meu vizinho, fizer com a minha comunidade, nós vamos longe. Uma outra coisa que nós procuramos destruir é esse conceito de minoria. É mentira que os brasileiros negros são minoria. Negros e pardos constituem 56,1, entre 0,1 e 0,4% da população brasileira. Então, são a maioria. Então, por que pregando e nos tratando como se fôssemos minoria? E por que nós aceitamos isso? Só vamos mudar quando tivermos consciência da nossa grandeza. E essa grandeza que nós procuramos resgatar nesse programa que nós oferecemos e cujas inscrições serão abertas amanhã. Depois de trabalharmos essa grandeza que traz questões de genética, traz questões de matemática, por exemplo, as primeiras operações matemáticas foram feitas no coração da África Central. Havia um osso chamado osso de Lembombo, e é esse osso, a partir dele, foram feitas várias projeções matemáticas. Inclusive, a contagem do ciclo menstrual já vem desde essa época. E aí, um dia, apareceu alguém que disse que inventou a roda, colocou nos livros, os livros vêm da Europa, são vendidos dessa maneira, e a gente continua acreditando que o branco é superior, o branco inventou tudo, e nós só estamos aqui para consumir. E isso não é verdade. Por último, nós, nesse programa, trabalhamos também
a questão da necessidade e de estratégias que podem ser adotadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de inovação, para que não vivamos uma utopia como de Wakanda somente, mas galguemos degraus firmes e seguros que nos levam a posições onde nós não só seremos tratados com respeito, não só seremos tratados com admiração, mas seremos referencial para as próximas gerações. As pessoas vão poder olhar para cada um de vocês e dizer: eu quero ser, eu não preciso mais ser como aquele branco, eu posso ser como essa minha irmã preta, eu posso ser como esse meu irmão negro, eu posso, do jeito que ele é e onde ele chegou, eu também posso chegar e eu também posso alcançar. Esse programa tem... Deixa eu abrir ele aqui. Tem alguns benefícios, alguns bônus que são embutidos nele. Um deles é o meu livro, um dos livros que eu escrevi, que tem como título Como Superar os Traumas da Afrodescendência. Vem embutido nesse programa. Um outro bônus que é apresentado, que é agregado a esse curso, são os encontros semanais, os encontros regulares que vocês vão poder ter comigo. Não só comigo, mas com outras pessoas que partilham dos mesmos ideais, têm a disposição de investirem em outros negros, como esse nosso amigo que está criando uma hub de negócios na área de a disposição de investirem em outros negros, como esse nosso amigo que está criando uma hub de negócios na área digital e que procura lançar pessoas negras para esse contexto. Também um outro bônus, um outro benefício que vai ter. Hoje a medicina foi democratizada e já existe a possibilidade de fazermos os atendimentos online através da telemedicina. Então, a partir do consultório, eu moro em Campinas, aqui em São Paulo, é possível dar suporte, inclusive, tanto a pessoas, indivíduos, como a comunidades, através de recursos que a internet nos oferece. E, com certeza, posso afirmar para vocês com absoluta certeza que a minha capacidade, porque aí seria menosprezar os outros, a minha possibilidade de entender as dores e as mazelas do negro, do ponto de vista de saúde mental e saúde emocional, são muito melhores, muito maiores do que uma pessoa que não viveu as dores e as mágoas que vocês viveram, como nós falamos lá acima. Então, tem o livro, tem o curso de consciência negra, que fala sobre essa questão histórica do ponto de vista de inovação e tecnologia. São acrescidas aulas nesse programa regularmente. Um outro bônus é que você pode baixar algumas dessas aulas, alguns desses conteúdos, para ouvir no seu MP3, para ouvir no seu celular. Você também tem acesso prioritário, além desses áudios, você vai ter acesso prioritário a programas de mentoria. Esse é um programa que procura ser democrático, procura atingir várias pessoas ao mesmo tempo e alcançar pessoas em diversos lugares em simultâneo. Mas existem pessoas que têm necessidade de um acompanhamento individualizado. Tem pessoas que têm necessidade de entrar num contexto de mentoria para que acelerem os seus resultados, para que as suas ideias, que nunca ninguém conseguiu entendê-las nem valorizá-las, encontrem um solo fértil para que elas se multipliquem e deem resultados mais rápido. Então, todos esses bônus juntos têm um peso de aproximadamente R$3.000. Tem o livro,
tem o curso de consciência negra, tem as aulas que vão sendo acrescidas regularmente, tem a disponibilidade de atendimento médico e psicoterápico comigo, mesmo que seja presencial ou seja via telemedicina. Tem a possibilidade de acesso a um grupo VIP, onde nós vamos discutindo essas temáticas, essas dores, e mais do que discutir dores, vamos construindo caminhos juntos e soluções que vão nos direcionar para um novo patamar, para uma nova fase da nossa história. Tem os áudios, tem as sessões de mentoria, que só uma delas pode ter um valor superior a R$2.000. E quem estiver fazendo parte desse grupo vai ter essas mentorias regulares comigo, esses encontros presenciais regulares comigo, sem nenhum custo adicional. O preço não vai ser uma objeção. Posso dizer para vocês que custa menos do que uma única consulta comigo. E eu entendo que a nossa população negra é uma população que não tem um grande poder aquisitivo, justamente por causa dessas mazelas que nós temos vindo a conversar, a mencionar. E também queremos fazer com que as pessoas tenham, o máximo possível de pessoas tenha acesso a esses recursos, para cuidar de si mesmo, para cuidar da sua comunidade, para cuidar do seu caminho, da trajetória onde ele quer, dos corredores onde quer que os seus filhos possam caminhar. Falamos de todas essas coisas, e você, a partir de agora, tem 3 possibilidades. Uma é continuar vivendo a vida que você sempre viveu, do jeito que você sempre viveu, com as dores que você sempre viveu, com as mazelas que você sempre viveu, e dizer, como muita gente tem comentado, tem lançado nos comentários, isso não vai ser assim mesmo, não vai ter jeito. Graças a Deus, quando ontem eu abri o grupo para conversar um pouco, algumas pessoas deram até nota 3, de 1 a 5, que os nossos avanços chegaram no nível 3. Muito bom. Não dá para a gente ficar só reclamando, é importante olharmos para as nossas conquistas e também valorizá-las. Mas existem pessoas que valorizam demais a sua dor, são gente dodói e preferem escolher o caminho do coitadinho para o resto da vida. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é você continuar batendo cabeça, correndo, pesquisando, correndo atrás, tentando encontrar soluções. Essa é uma possibilidade. Você, de novo, se perder, de novo, correr atrás, de novo, tentar encontrar respostas que você pode levar dezenas de anos para conseguir. E eu condensei essa experiência de mais de 30 anos de caminhada nessa área e juntei em algo que você vai ter acesso 24 sobre 24 horas, de forma vitalícia. Condensei num livro que vai servir de workbook, de caderno de exercícios, de apostila, onde você vai poder exercitar várias coisas. E nesse livro eu falo de toda essa perspectiva que eu apresentei aqui nesse grupo. E todos esses benefícios, amanhã, quando você for ter contato com eles de forma plena, você vai ficar admirado, vai ficar surpreso o quanto tudo isso não custa o valor de uma consulta minha. Se você quer ver o preço da minha consulta, é só entrar lá no site do meu consultório, e consultorioabrasuamente.com, e você vai poder ver lá o valor da consulta. Então, vai ser menos do que um encontro as minhas consultas geralmente duram em torno de 1 hora, 45 minutos a 1 hora. Então, vai ser menos do que o valor de um encontro de 1 hora comigo. E você vai ter isso para o resto da sua vida, vai poder partilhar isso com a sua descendência, com os seus filhos, vai poder trabalhar isso dentro dos seus filhos. E quem sabe, dali vão surgir outros laços que nós vamos poder construir juntos, alcançando
outros patamares. Marlene Santos Geraldo, você nos fala de qual cidade? O trabalho que fizeram para nos dispensar como povo negro foi muito forte. Age até hoje em nós. Isso é verdade. Porque isso ficou gravado no subconsciente. E é nesse nível que nós trabalhamos em desconstruir. Contagem, Minas Gerais. Olha, os mineiros aqui estão em peso. Muito bom. Eu sempre digo que se eu fosse brasileiro, eu queria ser mineiro, né? Que me desculpem os outros de outras cidades, de outros estados, mas eu tenho uma admiração muito grande pelos mineiros. Então, meus amigos, eram essas considerações que eu gostaria de trazer para vocês. Vou deixar um espaço para perguntas. Eu estava falando de 3 opções, falei de 2, e a última opção é de você aproveitar tudo isso que foi construído por mais de 30 anos, está empacotado, está pronto. Você vai poder ver em detalhes amanhã às 9 horas, eu vou enviar para você. E mudar a sua história, mudar a história da sua família, mudar a história das próximas gerações e, quiçá, mudar a história do Brasil. Então, era isso que eu queria compartilhar com você. Vou deixar esse tempo agora, se você tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer, pode colocar aqui no chat. Quando os nossos grupos se tornarem menores, vamos poder conversar olho no olho, e aí vamos poder ter uma interação maior. Tá certo? Vou aguardar aqui, então, se vocês têm alguma consideração última por fazer, alguma pergunta, alguma observação para fazer. E aí, depois vocês vão receber no grupo mais detalhes sobre essa oferta que está sendo apresentada a vocês. Marlene Santos, peguei só o finalzinho. Se possível, me mande um e-mail para me informar melhor. Se você veio pelo grupo do WhatsApp, você vai... Eu vou colocar o link aqui, só para caso alguém não tenha tido acesso a esse, tenha vindo por outros meios, tenha vindo por outro caminho, saiba como acessar o nosso grupo, que é lá onde vai ser distribuído. Eu vou colocar o link aqui. Gedir. E aí você entra lá no grupo, Marlene, se você ainda não está lá. Se você já estiver lá, pode ficar tranquila que você vai receber mais informações detalhadas em relação a tudo que nós conversamos aqui. Janete Santos, mas Minas é ótima. Venha comer um frango com quiabo aqui. E não vai querer ir embora nunca mais. Olha, a verdade. Toda vez que eu fui aí, não queria voltar mais. Muito bem. Bom, é isso. Então, eu vou enviar mais detalhes sobre essa oferta, sobre essa possibilidade que está sendo franqueada a vocês, em detalhes lá no grupo. E deixa eu só esperar aqui, o pessoal da minha equipe. Ok. Eu vou disponibilizar aqui o link. A minha equipe acabou de falar.
Beleza, minha equipe acabou de passar aqui. Já abriram para lá, já abriram o carrinho, então dá para estar dividindo isso aí com vocês. Bom, para quem está aqui no grupo, esse link tem condições muito mais especiais, que vão ser... Vamos lá, fecha aqui também. Muito bem. Então, está lançada aí a opção para quem está com a gente aqui, ao vivo, com essas condições especiais. E amanhã a gente vai disponibilizar às 9 horas lá para o grupo. Para quem quiser ver com mais detalhes, vou colocar um outro link onde você pode, inclusive, ver lá as perguntas que estão sendo, que normalmente as pessoas fazem, os depoimentos de pessoas que já foram transformadas pela gente. Esse segundo link aí é o link onde vocês vão poder ver mais detalhes, tá certo? E qualquer botão que vocês clicarem nesse link vai direcionar vocês para o primeiro link que eu postei para vocês, que vai direto lá para a oferta. Gesiel, obrigado pelo apoio aqui, pelo suporte, da nossa equipe, está nos dando ali a força, está cuidando aí dos detalhes. Para quem chegou agora no final, também no grupo poderemos disponibilizar a gravação aqui dessa live, para que possam acompanhar e possam se deliciar dos aspectos que nós tratamos aqui, se aprofundar um pouco mais sobre esses 4 pilares que nós abordamos aqui, começando pelo autoconhecimento e terminando pelo networking, que são o nosso Ubuntu. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Desejo uma ótima noite para vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Deveremos abrir mais uma oportunidade lá no grupo para discussão, para perguntas, e aí, nessa oportunidade, outras dúvidas que possam ter restado podem ser feitas lá no grupo do WhatsApp, onde você está. Eu vou ficar alguns minutinhos aqui disponível no grupo do WhatsApp, vou abrir o grupo para que a gente possa... Gesiel, se você puder abrir para mim lá o grupo, eu agradeço. Tá joia. Se você puder abrir lá o grupo para mim, eu vou ficar agora um pouco ao vivo para conversar um pouco. Beleza, obrigado. Obrigado pelo link aí que você passou. Deixa eu abrir aqui. Eu coloquei no chat aqui e vou colocar lá no grupo também. Se você puder abrir para mim o grupo, Gesiel, eu agradeço do WhatsApp, para que, se as pessoas quiserem interagir um pouco mais, a gente possa ter essa possibilidade. Um abraço, boa noite para cada um de vocês. Estamos juntos aí. Estamos juntos nessa luta e nessa batalha. Com certeza teremos várias outras oportunidades de interagir e de trabalhar esses detalhes. Um grande abraço. Tchau, tchau.